Arts and Crafts foi um movimento surgido na Inglaterra, na segunda metade do século XIX. Fez frente aos avanços da indústria e pretendia imprimir em móveis e objetos o traço do artesão artista, que mais tarde seria conhecido como designer. Foi influenciado pelas ideias do romântico John Ruskin e liderado pelo socialista William Morris. Art Nouveau é um estilo de arquitetura e de artes decorativas que foi muito apreciado de 1890 até os anos 1920. A expressão Art Nouveau é a expressão francesa para arte nova e é também conhecida como Jugendstil, termo alemão para estilo da juventude que recebeu o nome devido à revista Jugend. O Art Nouveau é uma reação à arte acadêmica do século XIX. É inspirado principalmente por formas e estruturas naturais, não somente de flores e plantas, mas também de linhas curvas. O suprematismo foi um movimento artístico russo centrado em formas geométricas básicas, particularmente o quadrado e o círculo. É tido como a primeira escola sistemática de pintura abstrata do movimento moderno. Seu desenvolvimento foi iniciado por volta de 1913 pelo pintor Kazimir Malevich. Em 1918, na mostra O Alvo, em Moscou, Malevich expôs o quadrado preto sobre um fundo branco. Na obra intitulada O Mundo Sem Objeto, livro publicado em 1927 pela Bauhaus, Malevich descreve a inspiração que deu origem ao quadro. Ele disse: "Eu sentia apenas noite dentro de mim, e foi então que concebi a nova arte que chamei suprematismo." O dadaísmo começou em Zurique, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, no chamado Cabaré Voltaire, liderados por Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. Esses integrantes e outros propunham uma arte de protesto que chocasse e provocasse a sociedade burguesa da época. Suas obras baseavam-se no acaso, no caos, na desordem, em objetos e elementos de pouco valor, desconstruindo conceitos da arte tradicional. Kurt Schwitters compôs telas fazendo colagens aleatórias de recortes e papéis que encontrava no cotidiano, como bilhetes de trem, selos e fotografias. Assim, o artista expressava a intenção de fazer arte que não lembrasse os métodos artísticos tradicionais. De Stijl, termo em holandês para o estilo, foi um grupo de pintores, arquitetos e designers holandeses que fundaram uma associação de artistas na cidade holandesa de Leida, em 1917. Seus membros fundadores foram o pintor e teórico da arte Theo van Doesburg, os pintores Pierre Mondrian e Georges van Togerloo. O grupo defendia formas geométricas abstratas, ascetismos da forma de representação na arte e na arquitetura e purismo limitado pela funcionalidade. O movimento de estilo se parece muito com o movimento alemão Bauhaus, tanto em ideias quanto em período histórico. A Bauhaus foi uma escola de arte vanguardista na Alemanha, uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de design do mundo. A escola foi fundada por Walter Gropius em 12 de abril de 1919. A intenção era fazer da Bauhaus uma escola combinada de arquitetura, artesanato e uma academia de artes. A maior parte dos trabalhos feitos pelos alunos nas aulas-oficina foi vendida durante a Segunda Guerra Mundial. A Bauhaus tinha sido subsidiada pela República de Weimar. Após uma mudança nos quadros do governo, em 1925, a escola mudou-se para Dessau. Uma nova mudança ocorre em 1932, para Berlim, devido à perseguição do recém-implantado governo nazista. Em 1933, a Bauhaus é fechada por ordem do governo. Os nazistas opuseram-se à Bauhaus durante a década de 1920, bem como a qualquer outro grupo que não seguisse sua orientação política. O construtivismo foi um movimento estético-político iniciado na Rússia a partir de 1919. Ele negava uma arte pura e procurava abolir a ideia de que a arte é um elemento especial da criação humana, separada do mundo cotidiano. A arte deveria se inspirar nas novas perspectivas abertas pelas técnicas e materiais modernos, servindo a objetivos sociais e a construção de um mundo socialista. O termo arte construtivista foi introduzido pela primeira vez por Malevich para descrever o trabalho de Rodchenko em 1917. O futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Os primeiros futuristas europeus exaltavam a guerra e a violência.
O futurismo influenciou diversos artistas que depois fundaram outros movimentos modernistas.